Se você é um daqueles que já assistiu Gambito da Rainha e foi jogar com seus amigos, mas cansou de apanhar porque não sabia nem mover as peças direito, esse vídeo é feito pra você. Hoje vamos ensinar pra vocês todas as regras básicas sobre o xadrez. Meu nome é André e você está no canal Taverna Geek. Eu duvido que você não tenha tentado jogar nenhuma vez xadrez com algum amigo ou algum parente. O grande problema é que muitas vezes a gente não sabe nem mesmo as regras básicas, né? Como se move um peão ou que raios um cavalo faz. Então hoje eu vim trazer para vocês esse guia definitivo sobre o básico do xadrez. E para isso eu trouxe aqui esse aplicativo do próprio Windows mesmo, o Xadrez Level 100. Mais tarde eu vou recomendar para vocês um outro site, que é o que eu geralmente jogo, mas por enquanto vamos a este aqui. Vamos lá? Então, para começar, eu vou começar explicando as movimentações de cada peça, tá? Para vocês. De forma bem simples, bem fácil, para que todo mundo possa entender, ó. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o xadrez é que é um jogo para duas pessoas, tá? Por mais óbvio que seja isso, talvez alguém não saiba. E você encarna aí um estrategista de algum reino. No xadrez, o seu principal objetivo é proteger o seu rei e destruir, comer as peças, comer o rei do reino inimigo, ok? Então, aqui no xadrez você tem dois reinos, o dos brancos e o das peças pretas, tá? No começo do jogo vocês vão escolher aí quem vai começar com as peças brancas, quem vai começar com as peças pretas. De alguma forma como um sorteio, tá? Da forma que vocês quiserem. Então a partida de xadrez, quem começa são as peças brancas. Então se você está com o tabuleiro branco, você vai ficar com ele virado para você, desta forma como eu estou aqui. E você vai começar a partida. Então o jogo se intercala, onde cada um vai fazendo uma jogada. Então eu faço uma jogada, as peças pretas fazem uma jogada, as peças brancas fazem uma jogada e assim em diante, ok? Até que sobre somente um dos reis de pé. Então, começando aqui pelos movimentos dos peões, os peões são as peças aí mais limitadas do jogo, ok? Mas não se engane, os peões podem ser bastante importantes para vocês, não são somente descartes, ok? Então, a primeira característica aí do xadrez que vocês precisam saber é que cada lado tem 16 peças, onde 8 são peões. E você tem algumas outras peças. Vocês têm duas torres, vocês têm dois cavalos, vocês têm dois bispos, vocês têm uma rainha e vocês têm um rei, ok? Então cada um dos lados aí tem 16 peças, totalizando 32 no total. Tô começando agora pelo movimento do peão. O peão é o que tem o movimento mais básico do jogo, porém, ele não é somente um descarte para você. Você tem que usar tudo aí de forma bastante estratégica nesse jogo para poder vencer. Então, o peão, ele tem a grande característica aí de andar somente para frente, ok? Então, você pode pegar um peão e você pode dar uma casa para frente. Porém, no primeiro momento de cada peão, você pode andar até duas casas para frente. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso pegar esse meu peão e andar aqui duas casas, ou eu posso andar somente uma casa com ele, mas somente no primeiro movimento. A partir do segundo movimento de cada peão, você só pode andar uma casa para frente. E como os peões comem? Então, cada peça aí tem duas características. Uma é a forma de andar e a outra é a forma de comer. O peão é a única peça do jogo que tem essas duas formas distintas. O restante funciona de uma maneira única. Ele tanto anda quanto come de uma única maneira. Então, os peões, vou simular aqui como as peças pretas. Então, o peão preto aqui, nesse caso, ele anda para frente, ok? Mas, se eu quiser comer a peça do meu adversário, né? Destruir a peça do meu adversário, matar a peça do meu adversário, ele anda na diagonal para frente. Então, se esse peão preto quiser, ele pode andar uma casa para frente, porém, ele não vai conseguir comer nenhuma dessas peças aqui posteriormente. Mas se eu quiser, eu posso comer uma peça do meu adversário na diagonal para a frente, beleza? Então, o peão preto aqui, ele pode vir e comer diagonalmente a minha peça aqui, a peça do branco. Também, da mesma forma, eu posso vir aqui com a minha peça, com o meu peão branco, e eu tenho esse mesmo movimento. Eu posso tanto andar para frente, porém eu não vou conseguir comer aqui, ou eu posso vir aqui e comer diagonalmente. Então esses peões têm essa característica de andar somente uma casa para frente e comer em uma casa nas diagonais para a frente. Então agora vamos para a segunda peça, que são as torres, ok? As torres ficam iniciadas aí no começo do jogo nas duas pontas. Então você começa com uma torre em cada ponta, totalizando duas torres. As torres, por sua vez, elas são diferentes aí, seu tipo de movimentação, das peças de peão. Então a torre aqui, ela pode andar em linha reta quantas casas ela quiser até achar o fim do tabuleiro,
ou até achar algum obstáculo, que é alguma outra peça. Nessa linha reta, que pode ser tanto na vertical quanto na horizontal, você pode andar quantas casas você quiser até achar alguma desses empecilhos. Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso andar aqui totalmente para a esquerda, né, vindo para o A4 aqui, ou eu posso vir aqui para a direita, vindo para o H4. Eu posso descer, vindo para o E3. Eu posso subir. Se eu quiser subir, por exemplo, eu posso parar aqui no caminho que eu quiser também, tá? Então, eu não preciso necessariamente parar, por exemplo, aqui no E5, tá? Eu posso vir aqui e comer, por exemplo, a peça de cavalo, né? No E7 e dando também um cheque aqui no rei do meu adversário, o que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente também. Então, as torres aí tem esses movimentos, tá, em linha reta, quantas casas você quiser, até achar algum obstáculo, podendo parar onde você quiser. Vamos para a nossa terceira peça aí, que são os cavalos. Os cavalos aí nós temos também dois. Eles são a segunda peça aí, depois das torres, ele fica entre as torres e os bispos, tá? Os cavalos têm o tipo de movimento mais diferenciado dentro do jogo, tá? Que é geralmente que o pessoal mais confunde também. Então o cavalo aí, ele pode movimentar duas casas para alguma direção, mais uma casa para uma direção para o lado, beleza? Então se eu quiser, por exemplo, eu posso vir com esse cavalo e pular por cima dos peões. Como assim pular? Por padrão no xadrez, todas as peças, elas são bloqueadas, né? Elas são obrigadas a comer alguma outra peça, ou aquela outra peça bloqueia o caminho daquela minha peça, né? Porém, o cavalo, ele é a única peça no jogo que consegue pular as outras peças, inclusive as suas. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui no meu cavalo e ele consegue vir aqui para alguma dessas outras casas, por exemplo. Então, agora no cavalo aqui, nós conseguimos ver que nós temos 8 casas para poder ir. Então esse é o movimento máximo aí do cavalo, inclusive é uma das estratégias básicas do jogo, né? Você manter o cavalo no meio do tabuleiro, porque ele tem mais opções para onde ir e ele consegue influenciar uma área maior aí do tabuleiro. Então como funciona o movimento do cavalo? Eu escolho duas casas aí para qualquer direção, então para cima, para baixo, para direita ou para esquerda aqui, tá? Duas casas. E eu ando mais uma casa para um dos dois lados. Então se eu quiser vir para cima, então eu subo aqui para cima 1, 2, e eu escolho, quero vir para direita, quero vir para esquerda. Então eu posso vir, por exemplo, para cá, duas casas para cima, mais uma para direita, ou duas casas para cima e uma para esquerda. Ou se eu quiser, eu posso até voltar casas aqui e vir duas casas para baixo e uma para direita, duas casas para baixo e uma para esquerda. Então o cavalo consegue ser bem versátil aí no jogo, tá? Ele tem uma grande gama aí, uma grande diferença de movimentação em comparação às outras peças do jogo. Então agora vamos aqui para a terceira peça do jogo, aquela que fica aí na terceira casa, das pontas para o meio, tá? Elas ficam aí entre o cavalo e o rei, ou entre o cavalo e a rainha, também temos duas peças aí de cada. E o bispo funciona como se fosse a torre, porém ele anda somente nas diagonais. Então se a torre ela consegue andar somente, né, na vertical e na horizontal, os bispos aí conseguem andar nas verticais, da mesma forma que as torres, beleza? Então nós conseguimos aí andar com os nossos bispos aí de forma bem ousada, bem hostil também, assim como os cavalos, tá? E conseguimos, por exemplo, causar aí um grande impacto no jogo, dando um cheque no nosso oponente, tá? E conseguindo influenciar uma grande área. Vocês vão ver que, em geral, todas as peças, a não ser os peões, elas conseguem andar para trás também, beleza? Então, algo que é bastante importante vocês aí decorarem é que os bispos, os cavalos, as torres, o rei, a rainha, todos eles podem andar para qualquer direção, tá? Desde que você respeite a regra básica de movimento e a forma como eles comem aí a peça dos adversários, beleza? Então eu posso vir recuar aqui com o bispo para trás, por exemplo, tá? E parar no meio do caminho aonde eu quiser. Então temos agora as rainhas, representando aí parte da nobreza do jogo. E há quem diga aí que é a peça mais importante do jogo e até mesmo a mais influente em toda a partida de xadrez. As rainhas, ao contrário do rei, dos peões e de diversas outras peças, ela não tem uma limitação aí de como ela tem que andar. A rainha ela pode andar quantas peças ela quiser até achar algum obstáculo, seja esse obstáculo o fim do tabuleiro ou alguma outra peça, seja sua ou do seu adversário. Então a rainha é a peça que consegue mais se mover na partida e influenciar a maior área de jogo, beleza? Então se eu quiser eu posso vir aqui e andar com a rainha, né, de forma bastante ousada, se eu quiser, ou usar ela para poder defender
né, as minhas coisas, já que a rainha ela influencia uma grande área ao seu redor. Agora passamos para a última peça do jogo, e é aquela peça que você deve proteger a todo custo, tá? Sem ela você perde o jogo, que é o rei. Então o rei aí ele fica sempre entre a rainha e um dos seus peões, e o rei ele pode andar uma casa para qualquer direção, tá? Então assim como a rainha que consegue ir para todas as direções, o rei também pode ir para todas as direções, porém seu movimento é limitado a somente uma casa. Então se eu quiser andar com o rei, né, assim como a rainha, eu posso vir aqui andar com ele, mas somente uma casa aí de limitação. Agora partindo um pouquinho mais para as regras do jogo, tá? Então já explicamos todas as movimentações e a forma como todas as peças comem. Então vamos partir para as demais regras do jogo. Assim como eu falei, o rei é aquela peça que você deve proteger a todo custo, tá? E você deve comer o rei adversário para você poder ganhar o jogo. Então sempre que uma peça consegue se movimentar aí para o rei e colocá-lo na sua zona de perigo, então se por exemplo aqui eu andar com o meu bispo para a frente aqui do meu rei, como o bispo ele anda somente nas diagonais, ele também come na diagonal, então nesse caso ele está colocando aqui o meu rei numa zona de perigo, e quando isso acontece é chamado de cheque. Então toda vez que você coloca o rei do seu adversário em perigo, você está colocando a vida dele em cheque, e automaticamente aquela pessoa, né, então nesse caso as peças brancas, elas são obrigadas a sair desse cheque. Se ela não conseguir sair, é tomado aí um checkmate. Nesse caso, você pode usar de várias formas para conseguir defender a vida do seu rei. Você pode, por exemplo, usar uma vida de um peão para defender aí a vida do seu rei. Então, também nesse caso, colocar o bispo do seu adversário em perigo. Você pode, por exemplo, bloquear aqui com o cavalo também, né? Então, bloquear a visão é sempre aí uma forma de você conseguir defender o seu rei. Se você quiser também, você pode simplesmente clicar no seu rei e sair com ele da linha de visão. Então eu posso vir aqui e sair da linha de visão da peça do meu adversário. Nem sempre isso é uma boa escolha. Aqui, por exemplo, se eu escolhesse essa opção de simplesmente sair com o rei, o bispo do adversário teria facilmente aqui comido a minha rainha. Ah, André, mas como é que eu sei então qual que é a melhor forma de eu sair de um cheque, por exemplo, dentro de jogo? Dentro do xadrez nós temos alguns valores dados às peças do jogo. Então os peões nós podemos dar aí como se fosse um valor de 1. Então o valor vale por uma peça. Já os bispos e os cavalos, eles valem como se fossem 3 peças, tá? Então eles valem como se fossem por 3 peões, por exemplo. Já a torre, por sua vez, ela é uma peça muito valiosa. Ela vale por 5 peças. Então aí, se você perdeu um cavalo e mais 2 peões, é como se fosse perder uma torre, beleza? Por último, nós temos a rainha, que ela vale como se fosse por 9 peças. Então aí nós sabemos aí que, por exemplo, essa jogada de simplesmente tirar o rei e deixar a rainha exposta para o bispo do adversário não é aí uma jogada tão inteligente. Agora que nós sabemos aí todos os movimentos básicos do jogo, para que direções eles se movem, como que eles comem as peças, né, dos nossos adversários, nós também sabemos os valores aí de cada peça, né, e nós sabemos o que nós temos que fazer no jogo. Eu vou mostrar para vocês alguns movimentos extraordinários que podem acontecer durante essa partida. Então, para o nosso primeiro movimento extraordinário aí que nós podemos fazer durante o nosso jogo, se chama Roque. Então, para conseguir efetuar o roque, nós temos que efetuar aí algumas condições. Então, a primeira delas é que o caminho entre o rei e a torre envolvidos nessa jogada, ele tem que estar totalmente livre, beleza? E a segunda condição é que nem o rei e nem a torre envolvidos tenham se movido uma única vez durante a sua partida, tá? A terceira condição é que seu rei não esteja ou não entre em xeque quando você for fazer o roque. Dadas todas essas condições, se tudo estiver válido, você pode aí fazer o seu roque. Para você fazer o roque, você anda com o rei 2 casas para a direção da torre escolhida. Então você retira a sua torre do local original e você a coloca aí ao lado oposto do seu rei, beleza? Se eu quiser fazer do lado oposto, né, tem 2 lados, então tem um lado menor aqui com 2 casas de distância e tem um lado com 3 casas de distância. Funciona da mesma maneira, eu ando o rei 2 casas para lá e eu ando minha torre 1 casa para o lado do meu rei. O próximo movimento extraordinário aí que vocês podem utilizar seria a promoção dos peões. Então sempre que um peão ele chega no lado oposto aí do campo, né? Então ele começa aqui na segunda linha e ele conseguir chegar na última linha, né, do seu adversário, existe a famosa promoção.
Para você promover o peão, você pode escolher qualquer outra peça que não seja o rei. Ah, mas eu posso ter 2 rainhas? Sim, você pode ter 2 rainhas, você pode ter 3 rainhas, você pode ter 4 rainhas. Claro, se você chegar nesse momento de ter 4 rainhas, você praticamente já venceu o jogo, né? É mesmo? É? Então, no momento que ele chegou, você retira aquele peão do local e você o transforma numa nova peça, transformando aí na grande promoção, beleza? E agora vamos para o último movimento extraordinário que nós podemos fazer aí no nosso jogo, e ele se chama En Passant. En Passant foi até uma das últimas atualizações no xadrez, tá? Não sou especialista no xadrez, pode ser que tenham surgido mais movimentos aí diferentes que vocês podem utilizar, mas eu sei que o En Passant foi uma das últimas atualizações aí existentes. Então o En Passant, ele pode ser executado nas casas 6 e 3 do nosso jogo. Para você conseguir efetuar um En Passant, as seguintes condições têm que ser efetuadas. Primeiramente, o seu peão ele tem que estar aí na casa 5 ou na casa 4. Então o seu oponente ele tem que passar por você. Por isso vem o nome En Passant. Então digamos aqui que a peça preta ele venha e queira andar 2 casas para cá, fazendo com que eu não consiga comer essa peça do meu adversário, porque normalmente se ele viesse, né, uma casa para cá, eu poderia simplesmente andar uma na diagonal e comer a peça do meu adversário. Mas digamos que ele queira esquivar disso aí, né, e ele queira passar direto reto. Se o seu oponente fizer isso, você pode utilizar da tática En Passant. Então você escolhe, tem que ser exatamente naquele momento, tá? Você não pode deixar passar um próximo turno, e você escolhe, né, naquele turno o seu peão que esteja ao lado da peça que vai tomar o En Passant, e você anda na diagonal como se fosse comer aquela peça, como se aquela peça realmente estivesse lá. Então você anda e você come a peça, como vocês acabaram de ver. A mesma coisa funciona para o lado oposto. Então se a peça das pretas estiver aí na casa 4 e eu quiser passar, né, ou a peça preta pode vir e executar o En Passant aqui na casa 4, ok? Então é sempre na casa 4 e na casa 5, dependendo de qual lado você estiver. Agora que eu dei todas essas dicas sobre o jogo de xadrez, você acha que você consegue jogá-lo? Se a resposta for sim, eu recomendo você utilizar algum site, como por exemplo chess.com, que é o que eu utilizo realmente para poder jogar aí com meus amigos, né, jogar online. Ele tem até aquele sistema de ranking que você viu aí no Gambito da Rainha, né? Claro que meu rating não é nem perto aí da Beth Harmon, porém aí você consegue treinar e lá tem até mesmo dicas e tutoriais bem importantes para vocês, beleza? Antes de terminarmos esse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês, e se foi útil, deixa aquele joinha aqui e não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante para vocês não ficarem de fora de nada aqui do nosso canal, beleza? Estamos trabalhando bastante aí para trazer conteúdo novo para vocês toda semana e espero que vocês tenham gostado. Meu nome é André e esse foi o vídeo sobre xadrez. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!